Obrigado, Senhor Jesus, por ter conosco pregando a tua palavra. Eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor vai dar uma missão e importância a tratar conosco. Usa o teu cérebro, meu Pai, de maneira sobrenatural. Que o teu Espírito Santo possa operar nessa noite através da tua poderosa palavra. Que nenhum de nós venhamos sair daqui vazios, meu Deus, mas que possamos ser alcançados por ti e sairmos daqui renovados, transformados e cheios da tua presença, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus. Amém. Jesus Cristo é maravilhoso, né, gente? Glória a Deus. Aleluia. Abra suas Bíblias, por gentileza. No livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 18. Glória a Deus. Malaquias, capítulo 3, versículo 18. Meu Deus do céu, vê essa toalha aqui, meu irmão, até tempo para tocar. Eu sei se eu posso tocar. Glória a Deus. Oh, maravilha. Aleluia. Malaquias, capítulo 3, versículo 18. Já se encontraram? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Amém? Poderia sentar, por gentileza. Amém. Glória a Deus. Nós vamos falar hoje, irmãos, sobre pessoas comuns ou discípulos. É um título que nos leva a pensar: quem somos? Pessoas comuns ou discípulos? Antes de entrar efetivamente na mensagem, como agora a gente todos sabem, né? Graças a Deus, uma bênção aí. Tem que falar até um pouco mais grosso agora, né? Aqui no meio, vai ser pai agora, então a gente tem que, não pode brincar muito, né? Ser pai, graças a Deus. Glória a Deus. E até que o irmão colocar um pouquinho mais de grave aqui para dar uma, né? O irmão está mais maduro, mais. Amém? Graças a Deus. Eu louvo a Deus por essa igreja de verdade. Eu vejo a prosperidade, não só material, né, que é visível, mas espiritual também. Meu Deus do céu, que maravilha! Que maravilha! Quem me conhece sabe que eu não fico fazendo, né? Eu sou verdadeiro nas minhas palavras, mas que maravilha! Eu sinto a presença de Deus verdadeiramente. E não é chavão, irmão, é de verdade nesse lugar. Eu tenho certeza que Ele está aqui. Amém? Glória a Deus. Glorifica a Deus também, que eu fiz agora em agosto 8 anos pela essa cidade. Amém? Glória a Deus. Só aqui eu tenho muito mais do que amigos, irmãos mesmo, né? Eu não vou nem mencionar o nome, que posso esquecer de alguns, eu não sei, né? Não sei justo. Mas, glória a Deus pela vida de vocês, que Deus abençoe vocês ricamente, meus irmãos e meus amigos, amém? É maravilhoso caminhar com vocês, apesar que geograficamente, né, literalmente nós não estamos caminhando juntos, mas tenho certeza que nós temos uma ligação espiritual, porque o Jesus Cristo é o único Deus. Aleluia! E é o Senhor, e Ele nos salvou. Voltando para a mensagem, pessoas comuns, discípulos, quem somos? Eu não vou pregar o contexto que nós lemos disso que nós estamos falando, mas para mim não ser errado no olhar homilético, para meus irmãos não me fritarem com os olhos, nós vamos falar ali o contexto, né, o que estava acontecendo rapidamente. O 39º livro que nós acabamos de ler da Bíblia, o último livro do Antigo Testamento, fala de uma devastação total, espiritual, moral e religiosa. As pessoas, os religiosos que supostamente seguiam Deus, estavam desviados do caminho do Senhor. A maioria não seguia a Deus com seu coração fervoroso. Então, o Senhor dizendo: vai haver um momento em que vocês verão a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem, entre o justo e o ímpio. Amém. Então, em suma, nós olhamos uma diferença entre classe de pessoas. Aqui está falando entre o que é e o que não é. E alguns pontos que nós vamos falar nessa noite faz-nos pensar no momento em que nós estamos vivendo, apesar que está maravilhoso aqui nesse lugar, no olhar
total, no coletivo, mas que Deus fale conosco pessoalmente nessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Em toda a história bíblica, e também nos dias de hoje, houve diferença entre aqueles que seguiam a Deus verdadeiramente e os que não seguiram. Amém. Caim, Abel, né? Muitos homens, não vem na minha mente agora, muitos homens maus e muitos homens bons. Paulo menciona na sua carta, o tal de Emineu e Alexandre, que os mesmos seriam entregues a Satanás, de alguma forma pudesse ser salvo, que eles faziam coisas erradas, enfim, pessoas comuns são discípulos. Quem somos? E a primeira coisa que vem na minha mente sobre pessoas comuns é que elas buscam somente os milagres e os discípulos buscam princípios. Nós estamos vivendo um olhar geral evangélico, onde muitos falaram dos católicos que eles eram apenas religiosos que iam aos domingos. Mas infelizmente os cristãos, os evangélicos, estão infelizmente andando na mesma rota, caminhando no mesmo caminho. Nós estamos vendo pessoas comuns que buscam quando será aquele pregador que é usado pelo milagre, quando será que vem aquela mulher que revela até quantas vezes eu pisco os olhos, quando será que vai acontecer aquele culto onde o milagre acontece, porque eu quero estar nesse culto de milagre. Onde será que vão distribuir a flor que vai trazer o cheiro agradável do meu casamento? Se tu não tratar a tua esposa bem e tu não tratar o teu marido bem, não pode ter flor nenhuma que vai dar jeito. Onde será que vai ter o lenço ungido? Onde será que vai ter a bênção do momento? As pessoas procuram a Maria que ora, o José que busca a Deus. Pessoas comuns buscam tudo isso, mas os discípulos buscam o princípio na palavra. Aleluia. Buscam a palavra de Deus. No Sermão da Montanha, se você for olhar um detalhe que tem ali, nos primeiros versículos diz: as multidões ficaram, Jesus subiu a montanha e os discípulos foram atrás dele. O contexto não diz que Jesus chamou eles, diz que eles foram atrás de Jesus. Ou seja, os discípulos não estavam muito preocupados com multiplicar os pães. Os discípulos não estavam muito preocupados em que ele poderia abrir o mar novamente. Eles estavam preocupados no ensinamento bíblico. Eles estavam preocupados no que a palavra de Deus dizia para a vida deles. E eu glorifico a Deus porque essa igreja caminha como discípulos. Enquanto pessoas comuns andam de fraqueza em fraqueza, procurando o extraordinário de Deus, algo que Deus pode fazer, os discípulos estão fundamentados na palavra e vivem um milagre diariamente. Parece algo paradoxal. Quando nós não buscamos o milagre, é ele que acontece em nossas vidas. A Bíblia diz: os milagres seguirão aqueles que creem. Vamos parafrasear: os milagres seguirão aqueles que são discípulos. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Certa vez, enquanto Jesus estava pregando, uma palavra poderosa, uma palavra de confronto, uma palavra de mudança, os discípulos estavam ali firmes, ouvindo a palavra. Em contrapartida, pessoas comuns que estavam ali começaram a ir embora, começaram a largar Jesus, começaram a virar as costas para ele. Jesus olha para os seus discípulos e diz: vocês não querem ir embora também? Pedro diz:
para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Os discípulos de Jesus que estão aqui nessa noite não estão preocupados se Ele vai curar, se Ele vai fazer coisa extraordinária. Os discípulos de Jesus que estão aqui nessa noite estão preocupados pela palavra, estão preocupados na palavra de Deus, estão buscando as Escrituras sagradas, porque elas dão vida e salvação. Bendito é o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tinha um missionário, eu não lembro o nome dele, eu li o livro, que ele fazia missões, ele era missionário, né? E toda vez que ele chegava em casa, o filho dele, ele chegava com malas, né? E sempre trazia presente para o filho dele. E ele menciona, escreve nesse livro, que ele achou muito estranho, achava muito estranho, porque quando ele chegava em casa, o filho não ia abraçar com aquela alegria de que estava com muita saudade, mas o filho ia direto para a mala dele, porque sabia que ali tinha presente. O que tem a ver, irmão Juliano? Tudo. Pessoas comuns procuram a mala, o que Deus pode entregar, o que Deus pode trazer, qual é o presente, qual é a novidade. Mas os discípulos não vão atrás da mala, não vão atrás da novidade. Os discípulos ficam firmes aos pés, ouvindo a palavra e mudando de vida. Bendito e santo é o nome do Senhor Jesus. Pessoas comuns ou discípulos? Quem somos? É verdade que os discípulos um dia foram pessoas comuns. E logicamente pessoas comuns nunca foram discípulos. Pode haver que há diferença, pode ser que aconteça, mas é muito difícil. Mas nós precisamos desses últimos dias, onde infelizmente a banalização da palavra de Deus está acontecendo, não aqui, graças a Deus, mas em muitos lugares. Nós precisamos estar firmados na palavra. Quem é a palavra, irmão Juliano? Jesus. Quem é Jesus? Deus. No princípio era o Logos, grego, palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne. Se fez carne e habitou entre nós. Aí João, lá na sua primeira carta, ele escreveu o Evangelho, escreveu 1 João, 2 João e 3 João. Em 1 João ele fala assim, o que vimos, o que contemplamos com as nossas mãos. Todas as vezes que nós estamos firmados na palavra, toda vez que nós estamos lendo a palavra, nós estamos sendo purificados pela própria palavra que é Jesus. Bendito é o santo nome de Cristo. Os que são discípulos anunciam a palavra. Glória a Deus. Amém. Apesar que eu não falei o significado de discípulos, foi um erro, mas lembrei-me agora de ter falado. Discípulo significa aluno. Discípulo significa aquele que está aprendendo. Discípulo significa seguidor de alguém. Todos nós somos seguidores de Jesus. Somos discípulos de Jesus. Ninguém foi chamado para reter a palavra. Nenhum discípulo foi chamado para ficar calado. A maior confirmação que você é discípulo, a maior confirmação de que você é salvo, é que quando você primeiro vive a palavra, e segundo,
Senhor Jesus. Glória a Deus. Você pode abrir a boca e ficar à vontade para glorificar, tá, irmão? Em Mateus 10, o Senhor Jesus Cristo ele dá a missão aos 12. E aí tem alguns detalhes que nós vemos ali e nós devemos aplicar também no anunciar da palavra de Deus. Jesus Cristo disse para ele, capítulo 10, versículo 7 de Mateus, dizendo: quando fordes, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Pessoas comuns se calam e podem até pregar, mas não pregam enfatizando o reino dos céus. Eu não vou falar o nome, mas está muito famoso aí na internet. Você acha que todos vocês assistiram? Assistem, está dizendo. Pregação que não usa a palavra, pregação humanista, pregação antropocêntrica, ou seja, o homem é o centro da pregação. Mas Jesus diz: quando vocês, discípulos, forem, pregue o reino dos céus. Ai, irmão, você está mal, coitadinho de você. Ai, vai passar esse vendaval. Não sei se vai passar o vendaval, mas quem é discípulo vai ficar firmado na palavra, seja com vendaval ou sem vendaval, porque ele é discípulo de Jesus. E se tem algum discípulo aqui, abre a boca para adorar essa noite, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Pregação que fala do reino dos céus. Evangelho que não fala do reino dos céus não é evangelho, pode ser qualquer outra coisa. Segunda coisa que ele fala: curai os doentes. A nossa pregação, ela tem que ter poder. Amém. A nossa pregação tem que ter poder. Os milagres não convencem, é claro, mas eles são importantes para a confirmação da palavra. Em Atos diz que Jesus fazia sinais e maravilhas. Quando? Quando pregava a palavra. Eles pregavam a palavra e aconteciam os milagres. Eles não buscavam os milagres. Olha a diferença. Enquanto pessoas comuns procuram o milagre e se esquecem de ir atrás da palavra e viver a palavra, os discípulos anunciam a palavra e veem coisas extraordinárias acontecendo. Pregue o evangelho em todo lugar, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pregue o evangelho em todo lugar. Expulse os demônios. Recebeste de graça, dai de graça. O evangelho nós recebemos de graça, mas foi pago um alto preço. Mas infelizmente pessoas comuns pregam para anunciar essa maravilha, melhor dizendo, cobram para anunciar essas maravilhas. Mas os discípulos não, eles anunciam por amor. Paulo escrevendo, ele diz: pois eu recebi do Senhor o que eu tenho entregado para vocês. Os discípulos são cheios da palavra, por isso que anunciam a palavra. A célebre mensagem de Jesus diz: a boca fala o que o coração está cheio. Nós somos chamados para pregar o Evangelho do Senhor. Em Atos 2,41 diz: de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas. 4,4 diz: muitos, porém, os que ouviram a palavra creram, e chegaram o número desses homens de quase 5.000. 6 e 7, cresciam a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava muito o número dos discípulos. Logo nós vemos que é uma engrenagem. Onde há palavra há discípulos, e onde há discípulos há palavra.
Deus. A fé vem pelo ouvir milagres. É isso que está escrito? A fé vem pelo ouvir o testemunho de cada irmão que sobe aqui para falar. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Atos 8:4, lá em Samaria. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. É a palavra de Deus que nós devemos viver e anunciar. Pessoas comuns não. Pessoas comuns não dão muita importância por essa palavra. Mas uma coisa que eu tenho que falar: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. A palavra de Deus é inerrante. Por mais que tenha passado por traduções e traduções, os discípulos podem até estudar teologia para confirmar a verdade bíblica. Teologia não é para refutar a palavra. Teologia é para explicar melhor ela. Amém? E nós que somos discípulos estamos firmados na palavra de Deus. Em nome de Jesus. Pessoas comuns procuram a Deus por circunstâncias, mas os discípulos oram porque têm um relacionamento. Glória a Deus. Preciso orar mais. Preciso orar a Deus. Porque ele teve encontro com Deus, teve uma visão, está lendo muita palavra. Não porque eu estou passando dificuldade. Não porque eu preciso de um milagre. Eu vou pedir para o pastor Lucas, o Roberto Felipe, pastor Felipe, missionário, apóstolo, orar por mim. Deixa eu te dar um conselho nessa noite. Irmão, para de ser, deixa eu ser, eu tenho que falar uma palavra mais. Para de ser apenas pedinte de oração e seja a pessoa que ora pelos outros. Deixa eu abrir só a janela. Tem momentos em que nós precisamos de oração um dos outros, mas não é viver pedindo oração. Aleluia. Duas coisas diferentes. Circunstâncias que acontecem em nossas vidas. Pessoas comuns procuram a Deus somente quando estão precisando. Oh, meu Deus, me ajuda. Mas os discípulos oram a Deus porque têm um relacionamento com Ele. Irmãos, nós não oramos a Deus porque somos religiosos ou porque temos que orar. Nós oramos a Deus porque amamos Ele. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Permita ficar próximo de alguém que você ama e não falar com ela. Você não vai conseguir muito. É um esposo que teve um atrito ali com a esposa naquele momento, faz de tudo ali para falar, uma coisa, mas não consegue muito tempo ficar sem falar. Por quê? Ama. Pessoas comuns não sentem falta de falar com Deus. Mas os discípulos amam estar em sua presença. Enquanto lá em Jerusalém, no capítulo 1 e 2 de Atos, pessoas comuns estavam festejando uma festa religiosa, os discípulos estavam no relacionamento com Deus, no aposento alto. Enquanto aquelas pessoas comuns que ficavam ali atrás do barco, lá na terra, os discípulos estavam falando com ele no meio da tribulação, mas estavam confiando nele. Quando você é pessoa comum e busca Deus só na circunstância, você é fiel a Deus, entre aspas, você fala com Deus, você ora fervorosamente quando tem problema. E se você for uma pessoa comum e esse problema te deixa na casa dele falando com ele, vou pedir a Deus para que Deus continue colocando esse problema na tua vida, para você ficar firme aqui, porque uma hora ou outra você pode ser salvo e virar um discípulo. Discípulo não. Quando a palavra diz, buscai primeiramente o Senhor,
Lá em Mateus 6,33, né? É que nós, discípulos, devemos priorizar o relacionamento com Deus. E para ter uma comunhão com Deus, vai vir tentações, vai vir problemas. Mas a Bíblia diz que, embora exteriormente estamos sendo destruídos, estamos sendo pressionados, interiormente nós estamos sendo transformados dia após dia. Quando isso está acontecendo, irmão Chiano? Quando eu estou orando a Deus, quando eu estou buscando a face do Senhor. Adorado é o santo nome do Senhor Jesus. Pessoas comuns ou discípulos, quem somos essa noite? Desculpe, muito tempo eu não vi aqui dar uma palavra como essa, mas foi essa palavra que Deus falou no meu coração, logo que depois que o pastor Lucas falou comigo, acho que 1 ou 2 dias depois. Quem somos? Precisamos ser discípulos de Jesus. Nós poderíamos dizer assim, ó, já que discípulo aprende com o Senhor e tem que fazer as mesmas coisas, nós poderíamos falar da vida de Jesus toda, né? Os pontos, aí nós poderíamos passar a noite inteira falando de pontos aqui de pregação. Pessoas comuns preferem viver uma vida humana, vazia de Deus, mas os discípulos são cheios do Espírito Santo. Paulo, não sei se já falei sobre pregação, sobre essa pregação aqui, ele usa lá em 1 Coríntios 2 duas palavras gregas para descrever, trazendo para mim a ideia, pessoas comuns e discípulos. Ele fala dos sarquinos, dos pneumáticos. Sarquinos são pessoas comuns, homens carnais. E pneumáticos são homens cheios do Espírito Santo. O célebre texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, todo mundo conhece, mas se você for prestar atenção, está falando do Espírito Santo de Deus na vida de alguém. Não está errado de falar do céu também não, tá, gente? Pode falar, porque é maravilhoso lá. Mas estritamente, se nós formos olhar mesmo, fazer uma hermenêutica ali, não está falando do céu o texto. O texto está falando aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e não penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para os discípulos. Glória a Deus, aleluia. Mas Deus, aí tem a continuação, mas Deus revelou por meio do Espírito. Ou seja, pessoas comuns, sarquinos, e os pneumáticos, os discípulos, tem uma diferença muito grande, uma discrepância muito grande. Porque os homens discípulos pneumáticos, eles veem a revelação do Espírito. Eles veem coisas extraordinárias. Nós não temos costume, eu não quero me mostrar, mas quem é discípulo sabe que Deus mostra visões, Deus fala de uma forma extraordinária. Muitas vezes eu fazia muito culto com o Felipe, eu entrava nas casas, Deus falava assim, está acontecendo isso, eu falava, aleluia, Deus está mandando te dizer, não. Deus já me revelava aqui, falava, eu já fazia, irmão, vamos orar, gente, vamos orar aqui em nome do Senhor Jesus. Não precisa mostrar porque é discípulo, porque Ele revelou por meio do Espírito. Pessoas comuns vai olhar e vai dizer assim, isso é loucura. Mas o texto que nós lemos lá em Filipenses diz, Paulo diz assim, todo conhecimento que eu tenho fora, em outras palavras está escrito isso, fora do poder de Deus, eu considero quase nada. Ele usa uma palavra bem forte, né? Eu considero nada. Irmãos, a riqueza maior de Deus no Evangelho
Pessoas comuns não sabem o que está acontecendo. Paulo diz, lá em 1 Coríntios ele fala sobre essas classes de pessoas, não explicitamente, mas no original sim, lógico, mas para nós não, trazendo para o nosso dia de hoje. Ele vai trazendo essa linha, nessa ideia. Ele fala assim, o homem natural, ou seja, trazendo para uma ideia, pessoas comuns não entendem nada do que está acontecendo, em outras palavras. Mas discípulos têm a mente de Cristo. Ele ratifica o Antigo Testamento. Quem conheceu a mente do Senhor? Como é que nós estamos no horário, hein, meu irmão? Vai até que horas mesmo? Se deixar, vamos até. Amém, não, vamos já terminar aqui, em nome de Jesus. Ele fala, quem conheceu a mente do Senhor? Isso ele está ratificando, ele está repetindo o que está escrito no Antigo Testamento. Quem conheceu a mente do Senhor para que possam instruí-lo? Isso ele está falando de pessoas comuns. Quem pode? Quem? As pessoas procurando, quem pode? Vírgula. Continuação. Nós, os discípulos, temos a mente de Cristo. Quando nós temos a mente de Cristo, irmão Juliano? Quando nós temos o Espírito dele. Que é chamado de metanoia, mudança de mente e consequente mudança de paradigma, ou seja, mudança de atitude. Tudo começa na mente. Alguém já dizia, mude-se a raiz e os frutos aparecerão. O que é invisível controla o que é visível. Os discípulos são cheios do Espírito Santo. Amém. O que é ser cheio do Espírito Santo, irmão Juliano? É obedecer a palavra. Ninguém, humanamente falando, consegue obedecer a palavra de Deus. Ninguém, humanamente falando, ninguém consegue. Porque a palavra de Deus é santa e o homem é pecador e falho. Mas os discípulos que são cheios do Espírito Santo obedecem à palavra de Deus. Os discípulos que são cheios do Espírito Santo, primeira coisa, obedecem à palavra de Deus. Segunda coisa, eles, em algumas pessoas, manifestam os dons espirituais. E aí eu não vou entrar, E aí pode ter uma discussão teológica, deixa quieto. A igreja de Deus, os discípulos aqui na terra, que somos nós, são responsáveis para que os dons de Deus se manifestem na igreja. Antes eu falava assim, eu sei que você queria ouvir, carro, casa, recebe aí. Essa igreja eu sei que não esperava essa palavra, porque aqui não tem isso aqui, em nome de Jesus. Aleluia, aqui não tem, porque não é lugar onde tem pessoas comuns. Aleluia. Se você quiser ouvir algo comum, não é aqui. Mas se você quiser ouvir algo da palavra de Deus, seja bem-vindo, você está no lugar certo. O lugar onde a casa de Deus é viva, o poder de Deus é vivo. Em João 6,63 diz: o Espírito dá vida, a carne nada produz, nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Aleluia, Jesus. Pessoas comuns ou discípulos, quem somos? Último ponto. Pessoas comuns não anseiam pela volta de Jesus, mas os discípulos anseiam pela sua vinda. Essa palavra da volta de Jesus é uma palavra que algumas pessoas falam assim, para com essa conversa. Isso aí é muito antigo.
antigo, isso não dá ibope, eu sei que não dá ibope mesmo. Não vai encher muito a igreja se falar da volta de Jesus, mas é melhor não ter muitas pessoas pregando essa verdade, mas os céus sejam cheios de discípulos salvos que foram arrebatados. E se você, esse discípulo, abre essa boca e dê um glória a Jesus essa noite, aplaudindo o nome dele. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus Cristo, aleluia. A palavra diz: os meus olhos, diz a Deus, procurarão os fiéis dessa terra. Trazendo a nossa ideia, os meus olhos procurarão os discípulos fiéis dessa terra. É chegar a hora. Deus tem falado da sua palavra, Deus tem mostrado que Ele está voltando. Amém. A pior condição, a pior miséria do homem não é a falta de comida e nem bebida. A pior miséria de um homem é a falta de Deus e consequente de salvação em sua vida. Como já dizia Augusto Cury, eu gosto muito dessa frase: existem muitos pobres que são ricos e muitos ricos que são pobres. Em outra frase que eu vi também diz: não seja tão pobre tendo apenas só dinheiro. Meu irmão, eu não quero me mostrar aqui não, mas Deus já me mostrou, já falou no meu coração que Ele vai na minha vida Ele vai fazer algo extraordinário financeiramente em muitas áreas. Ele já falou comigo, mas eu não quero me mostrar não, tá? Ele já falou comigo. Eu tenho certeza que Ele vai abençoar você em nome de Jesus. Já está abençoando, na verdade, né? Mas como eu falei, certo? Acho que a última ministração que eu falei, eu vou continuar trazendo uma ideia, sendo discípulo de Jesus. Se Ele quiser me abençoar, se Ele quiser me fazer homem rico ou pobre, aí é a decisão dele. Mas eu vou permanecer sendo discípulo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não precisa responder não. Você tem esperado de verdade mesmo Jesus Cristo voltar? Pessoas comuns ficarão, mas os discípulos subirão. É muito forte, irmãos. Eu queria ter pregado outra palavra aqui, irmãos. Eu queria, mas Deus não. Mas eu acho que a maior bênção que eu posso te dar é te trazer uma verdade da palavra de Deus. Amém? Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Não perca a oportunidade de estar perante o Senhor Jesus Cristo. Tinha outros pontos para falar aqui também. Pessoas comuns veem Jesus como um Jesus histórico, comum. Mas pessoas, os discípulos, contemplam a ressurreição dele. O apóstolo Paulo fala, quando você acabou de ler aquela palavra, eu procuro conhecer a ressurreição dele, a morte dele. Não vai demorar muito, e esses céus se rasgarão. Pedro fala que será queimado em fogo. O fogo simboliza a justiça. Não sei se é justiça, não sei se é literal. Mas uma coisa nós podemos dizer que não vai ser na água, porque ele já falou que não vai ser com água. E se Pedro disse que é com fogo, nós podemos quase que afirmar que vai ser literalmente fogo e destruição. Que nós possamos nessa noite, em nome de Jesus, sermos discípulos de Jesus. É maravilhoso. Só abrindo um paralelo aqui, eu acho que eu estava não sei, mas duas pessoas hoje falaram:
estava até falando, a senhora falou assim, eu estava até falando que você atende muito bem, isso e aquilo. Você é cristão, né? Eu falei, pô, sou por quê? Não, dá para perceber, tem algo diferente. E o outro cara falou assim, ô irmão, Deus é contigo, né, mano? Eu falei, sou, amém, irmão, para. Que nós possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ser esse tipo de pessoas onde, antes mesmo que abrir a nossa boca, nós possamos ser conhecidos como discípulo dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. E no final de tudo, nessa mensagem, nesse final mesmo, nós saímos desse último ponto, nós teremos um encontro com ele maravilhoso. Amém? Igreja do Senhor, nós que estamos aqui, nós não vamos deixar essa mensagem morrer. Os nossos irmãos lá atrás, que foram discípulos de Jesus Cristo, alguns foram crucificados de cabeça para baixo, outros foram jogados de montes, outros foram decapitados, porque morreram pelo Evangelho, mas pessoas comuns não conseguem nem viver. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós possamos pedir para Deus a mudança de vida, a transformação em nosso ser. Esse dia eu tive uma experiência maravilhosa com Deus, eu na presença de Deus, eu sentia como alguém estivesse do meu lado, literalmente, assim, eu tipo alguém do meu lado, eu falei, teu irmão aqui do meu lado. Eu pensei que era um irmão, eu mesmo que eu desci, falei, não tem ninguém aqui. E Deus falou no meu coração, estou arrancando isso e aquilo. Porque quando nós entramos na igreja, às vezes nós somos discípulos, sim, mas nós temos algo em nós que precisa ser transformado, que é o velho homem, ou seja, aquele resquício de pessoas comuns que ficou. Mas eu quero te falar nessa noite que antes que a trombeta toque, antes mesmo que tudo se acabe, antes mesmo que haja fogo e destruição, antes mesmo que ele chame os discípulos para o céu, para encontrar com ele, há perdão, a mudança de vida, a cura, a libertação, a oportunidade de arrependimento para nós. Aleluia! Glória a Deus! Paulo diz assim, para nós que somos discípulos, neste momento nós vemos ele como um espelho ofuscado, fazendo alusão a um tipo de espelho grego, mas nós não vamos falar sobre isso não. Imagina um espelho normal aqui nosso, todo manchado, já. Quando você sai do banho, não tem aquela, você quer se ver e tá, não consegue se ver direito, porque tem aquele, é vapor que fala, né? Vapor, você não consegue se ver. Mas Paulo diz assim, nós vemos ele, Jesus, como um espelho ofuscado. Vai chegar um dia que nós veremos como ele é, nós olharemos para ele face a face. Não é que eu tenho muito sonho, eu quero alcançar muitas coisas, se Deus quiser. Mas eu vou falar a verdade para você, meu irmão. O que eu mais quero é olhar a face dele. Porque aqui na terra já é maravilhoso caminhar com Jesus, amém? É maravilhoso caminhar com Jesus. Nessa vida já vi muita coisa, eu não vou falar sobre isso, a gente já vai encerrar. Mas eu quero te falar, meu irmão. Tudo aquilo que eu fiz, algumas coisas que eu fiz, conhecer Jesus e se tornar o seu discípulo, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Glória a Deus. Você ainda está meio caminhando, mas você que está chegando agora caminhando, quero te falar, meu irmão, entrega o teu corpo, entrega a tua vida de corpo. Glória a Deus, aleluia. Sabe aquela brincadeira que a pessoa está assim, se joga, não sei nem o nome, a outra está lá atrás e fala assim, se joga. Aí você pega, exatamente isso, se joga na presença de Deus. Amém? Pessoas comuns ou discípulos. Que nós possamos ser discípulos em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.